Voltamos com o Boa Noite Rio Branco aqui no Canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior, agora com o sistema digital, chegando mais longe, de forma limpa, cristalina, né? Tudo para você e por você. Tenho o prazer de conversar agora com o empresário Denis Moura. Ele é diretor-geral do Instituto Data Control, que nos últimos 20 anos tem acertado todas as pesquisas. Algumas delas até próximo às vírgulas. Tem sido muito preciso o resultado. Seja bem-vindo, Denis. Tudo bem? Obrigado, Muniz. Boa noite. Estamos aqui para a sua disposição para falar do que você quiser sobre pesquisa. Legal. A gente já falava aqui em off, Denis, que os institutos de pesquisa aqui do Acre, sobretudo o seu, têm demonstrado nos últimos anos uma precisão bem maior que os grandes e consagrados institutos, como o IBOP, Datafolha, enfim. Por que isso acontece, na sua opinião? Bem, em primeiro lugar, eu diria que a gente conhece mais a realidade local. Nós estamos bem mais próximos, conhecemos tudo que diz respeito à nossa realidade, principalmente a realidade socioeconômica, a realidade geográfica e os costumes da região, e então isso torna a facilidade de a gente conhecer até o que o povo pensa. É verdade. E no mais, a gente procura, visto que nós somos daqui, a gente não pode errar. Não pode errar. Quem é de fora, ele não depende do Acre. São institutos grandes, que têm grandes empreendimentos, grandes trabalhos com grandes empresas. Já nós não. Se nós errarmos, nós estamos fora do mercado. Né? Nós estamos totalmente fora do mercado. Se um grande errar, não acontece nada. Agora, o que me impressiona não é apenas essa precisão de vocês em relação às pesquisas voltadas aos candidatos majoritários, ou seja, governador, prefeito, para presidente, senadores, mas também para deputado federal, deputado estadual e até para vereador. Vocês têm dado, até para vereador, que aí o grau de dificuldade é bem maior, né? Porque você tem que ter uma amostragem também maior. Mas mesmo assim, vocês têm dado assim os números muito próximos da realidade. Qual a metodologia que vocês usam? A mesma dos grandes institutos? Sim, a mesma dos grandes institutos, com um diferencial. Nesse caso específico, para a gente se aproximar muito da realidade das eleições proporcionais, nós temos que aumentar a amostra. Por que aumentar a amostra? Porque os candidatos proporcionais geralmente têm nichos eleitorais. Por exemplo, um candidato se destaca em Sena Madureira, outro em Cruzeiro do Sul. Em se tratando de Rio Branco, vamos dizer que é na Baixada, outro lá no Santa Inês, no Belo Jardim, e nos diversos bairros da cidade. E por isso, aí a gente tem que aumentar a amostra, ter uma amostra significativa e pulverizar essa amostra de um modo geral sobre toda a cidade ou sobre todo o estado. Tá. O ideal também é você levar em conta, primeiro, é preciso ser feito sorteio das regiões serem pesquisadas ou não? Não necessariamente, não. Eu não trabalho com sorteio. Eu geralmente gosto de cobrir a área inteira. Por exemplo, Rio Branco. Rio Branco hoje é dividido em 10 regionais. Eu cubro as 10 regionais. Cada pesquisa minha, no mínimo, eu visito aí uns 60 a 80 bairros. Você leva em conta também o nível social, intelectual? Assim, toda pesquisa... Idade, sexo? Toda pesquisa, o ponto básico dela é a estratificação. E ela é estratificada em no mínimo 4 aspectos. Ela é estratificada quanto ao sexo, quanto à faixa etária, quanto à escolaridade e à classe socioeconômica. Preenchendo esses requisitos, ela passa a ser uma pesquisa, enquanto que muitas pessoas, por exemplo, no Facebook e outras metodologias que se usam, começam a coletar informação aleatoriamente. Isso é o que diferencia a pesquisa da enquete. A pesquisa é científica, a enquete, a enquete não tem valor científico nenhum, ela também não tem o compromisso de acertar. É verdade. Tá, você me falava que o número mínimo seriam 400 entrevistas, no caso de Rio Branco, ou mais? Olha, isso é 400 entrevistas, seja se
seria para qualquer pesquisa. Se, por exemplo, se eu quiser uma pesquisa em Cruzeiro do Sul, específica sobre o Cruzeiro do Sul, para me ter uma realidade daquele local, eu teria que fazer 400 entrevistas. Se eu quero uma entrevista para Rio Branco, com um mínimo de credibilidade, também seriam 400 entrevistas. Agora, a margem de erro de cada pesquisa varia de acordo com a quantidade de entrevistas que você faz. Quanto maior for o número de entrevistas, menor a margem de erro. Exatamente. Normalmente você usa de 3% a 5% para mais ou para menos? Numa mínima, numa pesquisa mínima? Geralmente eu utilizo 3%. Eu não gosto de publicar uma pesquisa com uma margem de erro superior a 3%, porque assim fica muito fácil. Se eu botar uma pesquisa com 5%, ela pode variar 10 pontos percentuais. Não precisa nem fazer pesquisa, qualquer uma certa. Qualquer uma certa. Agora 3 já está mais ou menos 3 aí para lá ou para cá. É mais apertado, né? A diferença seriam só 6, ou seja, vamos imaginar que variasse de 30 a 36 ou qualquer outro número parecido. Tem gente que afirma que resultado de pesquisa induz o eleitor e pode mudar o resultado. Você vê isso também? Eu particularmente, a rigor, não. Mas, infelizmente, parece que a prática tem mostrado que sim. É porque você tem muito... Ninguém gosta de perder. Essa é o Qual seria, Denis, pelos números de vocês, o percentual de eleitor que acha que perder o voto é votar no que está perdendo na pesquisa? 20%? Não, eu acredito que é um número muito pequeno. Mas pode fazer diferença, né? Pode fazer diferença. Olha, eu tenho uma lembrança de muitos anos atrás, muitos anos, 2000, numa eleição extremamente acirrada. Foi a sua segunda eleição? Minha segunda eleição, e um dos maiores acertos. 2000, disputando Flaviano, Melo e Angelim. E estava muito apertado. O meu instituto dava uma diferença pró-Flaviano de 2,83%. E nós fizemos uma pesquisa 2 dias antes da eleição e fizemos a seguinte pergunta: se você sair para votar, se deparar com muitas pessoas com camiseta e bandeiras do candidato que não é o seu, isso influenciará você a mudar seu voto? Foi menos de 1% que disse que poderia ser influenciado. Pois é, digamos menos de 1%. Então, mas aquele que pode fazer a diferença. Pode, numa eleição extremamente apertada, e pode jogar a pesquisa na lata do lixo. Não necessariamente, porque se 1% der diferença, você vai estar dentro da sua margem de erro. Então não tem problema nenhum. Tá certo. E aí, eu diria, se um fato desse, que a influência dele era pequena, eu diria que o caso da pesquisa também é a mesma coisa. Quem tem convicção do seu voto não muda independente da pesquisa. Agora, infelizmente, como o sistema eleitoral nosso hoje é um sistema eleitoral muito prostituído, aí, com mais de 30 partidos, então as pessoas não têm convicção nenhuma. Uma hora vou votar nesse, vou votar nesse, vou votar naquele outro. Não é um voto... Tem candidato de uma coligação A que vota na coligação B. Sem dúvida que sim. Então o que se passa na cabeça de um cara desse? Qual a ideologia dele? É o que eu digo, o sistema está prostituído completamente, não tem... Pergunte ao eleitor quais foram os candidatos dele na eleição passada. Certamente a maioria não vai lembrar. Eles não lembram. De uma eleição para outra, o eleitor raramente tem um que lembra em quem votou. De um modo geral, não lembra. A grande maioria não lembra. Qual foi 98 foi a sua primeira eleição, né? Como pesquisador, como empresa de pesquisa. Aquela foi relativamente fácil, porque ela foi uma eleição que foi decidida com bastante antecedência. Não houve uma disputa. Mas de lá para cá, qual foi a que você encontrou mais dificuldade para realmente encontrar o número mais próximo da realidade? Olha, para mim, a rigor, não tive nenhuma eleição assim difícil. A mais apertada que eu já fiz foi a eleição de 2000, que o meu número final era exatamente isso, 2,83 de diferença pró-Flaviano. O número final do TRE foi 3%. Ou seja, 0,17
foi a diferença do número real para o nosso prognóstico. Naquela semana, uma semana antes, o Ibope previu uma vitória do Mangerum. Com 3 pontos de diferença. Aí eu acho que para limpar a barra, na pesquisa de boca de urna, ele já deu um empate. Eu estava fugindo um pouco. Lembra disso? Lembro sim, inclusive... Aí tem gente que diz assim, não, o Ibope nunca errou. O Ibope sempre errou aqui, dificilmente o Ibope acerta. Eu não entendo. Inclusive, naquela oportunidade, não me pergunte o porquê, nem... Eu não sei. Essa mesma pesquisa minha, que dava 2,83 pontos pro Flaviano, eu fui ao TRE, porque naquela época o registro era físico, a gente procurava lá, eu fui procurar lá registrar minha pesquisa e não consegui registrar. Perguntei se tinha alguma pesquisa registrada, também me informaram que não. No dia seguinte foi publicado uma do Ibope. Impressionante isso. A margem de erro sua naquela época foi menos de 0,5%, né? Foi 0,17, menos de 0,2%. Naquela eleição de 2010, que foi bastante acirrada, você lembra como é que foi, então, os números, como é que foram os números na data contra? Eu lembro sim, aquela eleição foi extremamente acirrada. Aquela eleição, para mim, ela foi marcada por um fato. Num determinado momento da campanha, o senador Jorge Viana e o então, que na época ele não era senador ainda, candidato a senador, Jorge Viana e o candidato ao governo, Tião Viana, eles passaram uma semana exclusiva pedindo um voto para Edivaldo Magalhães. Não esqueceram até das próprias campanhas. A partir daquela semana, houve uma queda sistemática do candidato Tião Viana e não parou de cair, até o dia da eleição. E nós prevemos aquilo para passo. Cada dia que passava, eu mostrava, inclusive criou até uma certa animosidade. Não sei o porquê, mas o governador Tião Viana nunca acreditou nesse fato. E depois teve que engolir a seco, né? E o Ibope também teve que se recolher, porque o Ibope deu 17 pontos percentuais de diferença para o candidato da Frente Popular. Isso, mas... E no dia seguinte a diferença foi menos de 0,5%, né? Mas depois da eleição, uns 15 dias depois, eu fui chamado a bater um papo com o já eleito senador Jorge Viana, e ele me parabenizou pelo trabalho feito, tanto com os votos dele, do governador Tião Viana, e para presidente, na época, Dilma Rousseff. Da precisão da pesquisa. Exatamente. Você também faz pesquisa de mercado? Sim, faço sim. Na mesma intensidade? Ou você, por exemplo, quando você já começou fazendo pesquisa de mercado ou só eleitoral? Não. Eu nasci na pesquisa, eu tenho que relembrar em memória do nosso saudoso José Mastrangelo. Ele tinha um instituto também, né? Tinha um instituto, foi professor de sociologia na universidade. Foi meu professor da primeira turma de ciências sociais e através dele eu entrei nesse mercado. Posteriormente eu fiz um MBA em pesquisa de mercado na Fundação Getúlio Vargas e isso abriu um leque. E a gente já tem diversos trabalhos, né, alguns clientes no setor privado, fora da política, que a gente atende normalmente. Como é que a empresa ela sediada em Rio Branco, você tem escritório avançado em outros municípios ou só aqui na capital mesmo? Não, o nosso escritório é em Rio Branco, mas nós temos trabalhado, não só no Acre, mas temos trabalhado aqui na região norte de um modo geral. Nós temos trabalhado em Rondônia, no Amapá e no Amazonas. Nós não nos limitamos só ao Acre, a gente expande à medida do necessário em função da nossa credibilidade. Mês que vem nós estamos completando 21 anos de trabalho sistematicamente e isso tem dado uma credibilidade que se comprova através de cada eleição. Essa é a nossa 10ª grande eleição no estado do Acre. O professor Mastrangelo serviu como inspiração para você, então, fundar Sem dúvida que sim. Foi uma pessoa. Você chegou a trabalhar com ele no instituto dele? Cheguei e eu fui pesquisador dele. Legal. Você tem pesquisadores fixos ou você
escolhe cada vez de forma aleatória, Olha, esporádica? eu tenho pessoas que trabalham comigo já há mais de 15 anos. E tem outros que vão entrando e saindo. É um trabalho feito em freelance, então nós temos alguns que são, diria que os meus formadores de pesquisadores. Sempre que entra um novo eu coloco junto com eles. Mas a gente trabalha com cerca de 30 pessoas e não necessariamente são fixos. Eu sei. Além da metodologia, quais seriam os outros pontos importantíssimos para uma boa pesquisa, uma pesquisa com precisão? Em primeiro lugar, eu não mando, eu vou junto. Né? Eu conheço, dos 22 municípios do Acre, eu conheço 20. Tem 2 que eu ainda não os conheço porque ainda não fiz questão de ir lá. Porto Volta e Taubaturma. Os mais distantes, né? E não necessariamente pela distância. Eu já tive com o meu pessoal lá diversas vezes. O que ocorre é o seguinte, a gente parte de Cruzeiro do Sul. Como o avião tem capacidade para 6 pessoas, então eu prefiro mandar meu povo e fico no comando a partir de Cruzeiro. Nunca fui, mas já bem provável que esse ano eu conheça-os também. Mas já tive, até na longínqua Santa Rosa e Jordão, já estive lá. Eu estive nesses 2 municípios em 92, quando eles ainda não tinham alcançado a sua... Não, já eram emancipados. Não tinham. Tinham emancipado, mas não tinham eleitos ainda, então, o primeiro prefeito. Eles foram emancipados ainda no governo Edmundo, em 91. E em 92 eles tiveram a primeira eleição direta. Pois é, e além disso, por exemplo, os nossos municípios eu conheço por bairro, todos eles do Estado. É importantíssimo, porque eu conhecendo essa realidade, eu sei onde é que está as classes socioeconômicas de cada município, sei o que é preponderante sobre as outras. Então a gente faz uma amostra perfeita, e a amostra perfeita é resultado perfeito. Para encerrar a nossa entrevista, Denis, você publicou na semana passada uma pesquisa. Quando é que você pretende publicar a próxima? Olha, nós vamos registrar todas as pesquisas que fizermos de agora até o final da campanha. E quanto a publicar ou não, vai ser se o meu cliente quiser. Porque eu faço pesquisa para clientes e faço pesquisa por conta própria. Essa pesquisa que foi publicada agora foi uma pesquisa independente, custeada pelo próprio Instituto. Entendi. Então, como aconteceu, ela foi publicada na maioria dos meios de comunicação simultaneamente. Agora, eu quero dizer que a pesquisa, ela simplesmente reflete o pensamento do povo. A gente transforma em números o que o povo tem na mente. E aí, cabe a cada cidadão refletir sobre o que ele vai fazer do seu voto. Muito bem. Se você perdeu o início da nossa entrevista, eu acabei de conversar com o Denis Moura, diretor-geral do Instituto Datacontro, do Acre para o Acre. E outros estados também, né? Também. Foi um prazer. Também. Sucesso. Obrigado você. Em 2 minutos. Até já.